Até melhorou a câmera. Eu acho que é o problema do aplicativo, não é? Acho que é. Governo, a gente não dá para entender. Queria. Ana, pega o celular para pegar uma câmera para eu poder pôr aqui uma luz. Põe aqui para mim. De repente melhora. Lanterna do celular, né? A câmera está escura. Bom, vamos começar a aula. Aí, melhorou, né? Parece conto do meio. Parece conto de terror, ó. Aí, beleza. Então, sobre a redação dissertativa argumentativa, não é simplesmente, quando você perguntou se era um artigo de opinião. Geralmente, a gente diz que é a mesma coisa, que artigo de opinião é uma redação dissertativa argumentativa. Porém, quando você coloca artigo de opinião, muitos alunos acham que é só dar a opinião dele. Acho que escrever uma redação é falar o que ele pensa e pronto. Não é isso, tá? Porque você vai estar ali, a voz que vai estar ali é sua e ao mesmo tempo não é. Vai estar em terceira pessoa, para começar. Você tem que, de alguma maneira, mostrar uma certa imparcialidade naquilo que você está falando. Porque a redação dissertativa argumentativa é praticamente um texto científico, o qual você vai tentar convencer o leitor, quem está lendo, de que a sua tese é a correta, tá? Daquilo que você quer defender, que com certeza é também uma opinião sua, só que não é simplesmente um achismo. É diferente assim, eu acho isso. Não é que você simplesmente o que você só acha. Você tem que provar que aquilo que você acredita é verdadeiro. Que a dissertativa argumentativa é isso. Por isso que chama dissertativa argumentativa. Você vai ter que fazer uma defesa da sua proposta, com argumentos sólidos que dialoguem entre si e que consiga fazer o seu leitor, a partir do momento quem vai estar lendo, tem que ser convencido de que você está certa. Entendeu? Que você percorreu vários caminhos para chegar naquela opinião e que você está provando por A mais B que aquela opinião sua é a mais correta, tá? Por isso que numa proposta de redação como essa, a gente dá textos bases. São textos de apoio no qual o aluno que muitas vezes não conhece o assunto, ele possa utilizar aquele texto de apoio para criar a sua rede de argumentação. Por isso que é importante ler bastante, ter bastante contato com leitura, filmes e outros tipos de texto sobre os mais diversos assuntos, porque qualquer assunto desses polêmicos pode cair num Enem, por exemplo. Vai cair sobre homossexualidade, sobre questão dos LGBTs. Você não é simplesmente isso, você tem que saber, conhecer a fundo esse assunto para discuti-lo, entendeu? E por isso que é importante ler, não só. E o aluno que não fica preso nos textos de apoio, ele acaba tendo também uma nota maior, mais alta. Geralmente o Enem é assim: quem fica preso aos textos de apoio, ele não consegue tirar mais que. Ele fica no meio, ele fica com uma redação com uma nota mediana. Para ele conseguir uma nota máxima, ele tem que ir além desses textos de apoio, ele tem que mostrar um repertório cultural forte, que significa um nível de leitura no assunto. O que significa que ele deve procurar filmes variados sobre o assunto, sobre outros textos científicos, textos jornalísticos, todo tipo de texto que apresente para ele ideias que vai formar essa tese dele, que não é simplesmente uma opinião. É uma opinião, só que é embasada em fatos, em argumentos. Tá? Imagine que você vai falar com alguém, por exemplo, sobre meio ambiente, tá?
Você vai falar sobre meio ambiente, fala assim, a gente tem que plantar árvore para cuidar do meio ambiente. Mas você não sabe nada sobre o cerrado, sobre os biomas, sobre a Mata Atlântica, sobre o aquecimento global, sobre a questão do lixo. Simplesmente dizer que tem que plantar árvore, entendeu? Não vai estar argumentando com ninguém. Isso é uma coisa do senso comum. Esse tipo de opinião, todo mundo, entre aspas, já tem. Não acha legal plantar árvore. Mas por que se deve? Quais árvores? Que tipos de árvore? Aonde? Como? Sabe? Esse tipo de coisa leva você a um questionamento maior. E aí, para defender a sua proposta, você tem que estar muito bem embasado. A redação dissertativa argumentativa, ela tem uma estrutura, tá? Ela tem uma estrutura que deve ser seguida. Quando você se apodera dessa estrutura, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil você encaixar ali. Quando a gente fala em começo, meio e fim, na verdade, está falando apresentação, desenvolvimento e conclusão. Tá? A apresentação, você vai apresentar o tema com o qual você vai trabalhar. Você vai iniciar falando dele. Dentro do tema, você vai escolher a sua tese. Tá? Você vai escolher algo ali que você vai defender. Por exemplo, se falar de um racismo, você quer defender que a nossa sociedade é racista. A estrutura dela é racista. Então, quais você pode abordar? Que argumentos? Você pode abordar argumentos históricos, aí você tem que ter o conhecimento sobre a escravidão, como que se instituiu esse racismo no Brasil, a colonização, tal. Por que ele chega a ser estrutural? Por que não deu segmento depois que foi abolida a escravatura? Tudo isso você pode usar todo esse apanhado histórico para embasar o seu argumento. Você pode usar dados estatísticos, por exemplo, de que a pobreza majoritariamente é negra. A maioria, isso tem dados, você pode usar esses dados, ou de que a violência policial na maior parte é contra os negros. Então, para você criar, tá vendo? São argumentos de diferentes níveis: histórico, estatístico, né? E do presente, jornalístico, vamos dizer, você vai pegar fatos dos jornais que mostra isso. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tentar dialogar esses argumentos, porque uma coisa tem que ter a ver com a outra. Tá? E caso apresente alguma exceção, também você tem que abordar. Por exemplo, você vai dizer, se alguém falar assim, de repente, você pode até dizer que o Pelé, alguns artistas, mas isso é exceção, tiveram sucesso e tal, mostrando também por fatos que um contraponto e de que aquilo é exceção, não a regra, que o que você está defendendo é a regra. E aí chega no final, você vai ter que concluir. O que é a conclusão? Você vai fazer uma síntese daquilo tudo que você falou. É quase um mini resumo da sua redação. Concluímos, então, vendo por esses argumentos, que o racismo, tal, conclui o que você pensa, né? Ali, coloca a sua tese, explícita isso, e depois dê uma solução para ela. Como que é uma solução? Quer dizer, tem que dar. Qual seria, então, a melhor solução para esse caso? No Enem, eles pedem isso, uma solução ou duas para o problema. O que você acha que a sociedade deveria fazer, então, para que isso não ocorresse mais? Então, você vê, ela tem uma estrutura praticamente fixa. O problema de muitos alunos ao escrever redação é que eles não têm leitura para escrever. Eles não buscam os assuntos, eles passam com esse negócio do achismo. Só lê por cima, ou só vê por cima que ouve o que o pai e a mãe disse, o que o outro falou, o que uma colega disse, aí toma aquilo para si, aquela opinião para si. Não busca formar sua própria opinião, porque a opinião, quando é mesmo sua, ela vem com argumentos, porque você buscou se embasar deles, tá? Então, o que eu falo? A pessoa que sabe que quer fazer uma faculdade, sabe que cai esse tipo de redação, ela tem que começar a ler. Você está no segundo ano. Você pode pegar
e já começar a se inteirar dos temas que caem no Enem, dos mais ou menos, porque é nesse nível. Caiu sobre o consumo já infantil, sobre publicidade, sobre fake news, sobre bullying, sei lá. Vai lendo sobre esses temas mais polêmicos, lê um pouco de tudo para interagir e formando, né? E criando essa bagagem cultural que vai ter que ser utilizada, que isso na hora vai ser muito importante para você fazer a sua redação. Entende? Depois é que vai ver a questão gramatical também cai e também é importantíssimo. É claro, se o aluno tem que entender parágrafo, né, períodos, ele tem que pelo menos a redação dele, pelo menos a introdução, tem que pelo menos um período para introdução, período, um parágrafo inteiro, né? Depois, para apresentação, para o desenvolvimento, mais dois, pelo menos dois períodos para o desenvolvimento e um para a conclusão. Esse seria o tamanho mínimo, tá? Um para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. A pessoa tem que ser fazendo uma redação bem sintética, tá? Com uma que tem o um mínimo de linhas, por exemplo, o Enem, 8 linhas ou 10 linhas é o mínimo. A pessoa escreveu menos, ele já corta, já não pontua. Então, nesse sentido, se apoderando já desse esquema para não ficar difícil o ano que vem. Se a gente fizer, se você tem a intenção você tem intenção de prestar a faculdade? Nicole? Sim. Você quer fazer o quê? Eu fico entre biotecnologia, astronomia, astrobiologia e biologia marinha. Então tudo meio ambiente você tá. Esse assunto de ecologia você domina. Eu gosto bastante. Então, isso pode ser uma boa. Você ter esse conhecimento pode ser útil, muito útil, porque pode realmente, esse é um tema muito atual e que com certeza é muito propenso a cair no Enem, tá? Isso é importante. E assim, áreas. Eu vou falar para você que eu não tenho como te direcionar nesse sentido. Eu gosto muito de ecologia, também gosto do meio ambiente, educação ambiental. Estou fazendo um curso agora de coletora de semente do cerrado e um de agroecologia. Eu acho maravilhoso, mas acho que é uma escolha que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai tentar. E tem no Enem, né? No Sisu você pode pôr mais de uma opção, né? De repente você às vezes não tem certeza, mas você coloca como a opção e você é chamada, e de repente você se identifica fazendo o curso. Tem curso que é assim, que você nem você fica meio assim, mas só dentro do curso é que você vai perceber ou não se é mesmo para você, né? Fazendo, vendo as matérias, os conteúdos em si. Tá? Eu desejo toda a sorte, tenho certeza, você é uma aluna dedicada, percebe isso, então tenho certeza que você vai é, se dá muito bem, desde você estudando desde agora, tá? Você tem mais um ano e meio aí para se preparar. A redação, tenta fazer pelo menos uma a cada 15 dias. Você pode ir me mandando, mesmo se não for da escola, manda que eu vou corrigindo e vou te dando feedback. Né? É importante essa troca. Porque eu leio, falo, olha, melhora isso, você vai busca estudar. Assim, porque pensa assim, que na hora que você for escrever essa redação lá, você não vai ter muito tempo para ficar pensando, porque é 4 ou 5 horas, né? Que você vai estar para fazer a prova e a redação, né? Então, é muito pouco tempo, e aí você já tem que ter tudo aquilo dentro de você, essa bagagem já tem que vir quase instantaneamente, né? Para você fazer, ler os textos, e a parte da estrutura já tem que sair pronta, né? Você já tem que estar. Então, por isso que isso é treino, isso é técnica, é treino. Por isso é importante esse treino. E é muito importante também, porque se você for para essa área, mesmo na área biologia, você vai escrever muito na faculdade.
E se você for desenvolver uma pesquisa científica, esse é o modelo. A dissertativa e argumentativa é o modelo da redação científica. Só que lá amplia para um TCC, que é maior, amplia para uma monografia, né? Para uma dissertação, mas é um artigo. Mas esse é o modelo. O fato é que você vai ter que. Esse é o modelo em si que você vai ter que estar já treinado. E fazendo isso com a redação, vai ficar bem mais fácil, tá? Então, você vai pegar. O legal, por isso que não é simplesmente um texto, um artigo de opinião, uns falam que é a mesma coisa. Eu já acho um pouco diferente, por quê? Porque hoje o artigo de opinião, muito próximo desses artigos que tem na Folha, que aparece nos jornais, você pode ver. Às vezes o cara nem sempre ele segue esse modelo todo, sim. Às vezes ele argumenta de outras maneiras, às vezes até ele faz uma coisa meio literária para falar a opinião dele, usa humor, usa mil coisas de criatividade. E o Enem já é uma estrutura bem fixa, né? Já é uma estrutura fixa, que é muito pouco mudada. Quem gosta de fazer redações, quem muda um pouco a estrutura da redação, gosta de coisas diferentes na hora da redação, é a Unicamp. Se você for prestar Unicamp, eles podem pedir carta, eles podem pedir outros gêneros textuais. Eles já pediram carta, eles já pediram narrativa, conto. Quer dizer, eles já têm uma outra proposta de redação. Mas do Enem, essa, é mais tradicional, da FUVEST também, tá? Primeira coisa, você tem que escrever de uma forma clara, objetiva. O vocabulário sempre é muito importante ser um vocabulário que você não precisa florear muito para querer impressionar quem vai ler a sua redação. Não. O vocabulário tem que sair naturalmente. É claro que meio ambiente tem um vocabulário, por exemplo, se for meio ambiente, você sabe que tem um vocabulário próprio. Claro, você vai usar desse vocabulário que mostra seu conhecimento e domínio. Mas não precisa procurar, vou buscar palavras diferentes, difíceis, vou me munir disso. Não. Não. Você pode escrever de maneira mais clara, às vezes, quanto menos, melhor, tá? Às vezes, fazer uma redação períodos mais curtos, orações, frases, né? Que sejam entendíveis, não precisa ficar inventando muito. Você tem que passar a informação ali. Esse é seu objetivo, de maneira clara. Tá? E aí, usar os seus argumentos que você dispõe do seu conhecimento para poder convencer esse leitor. Você tem que sempre pensar que alguém vai ler sua redação e que você está provando que aquilo que você defende é o correto, é o melhor. Falar assim, uma redação sobre, por exemplo, sobre a maioridade penal. Se você for contra a maioridade penal ser antecipada para 16 anos, você tem que mostrar por quê. Por quê? Então, sempre vai se perguntar por isso. Eu sou contra, mas por que você é contra? Entendeu? Aí que vem a questão da argumentação. Pode ser tanto, e aí a redação dissertativa e argumentativa geralmente se apoia em argumentos que vêm do outro, que, como eu disse, ou fala de algum pesquisador que você pode utilizar, de um cientista sobre o assunto, que você vai trazer a voz dele, só que dando crédito, porque o cientista, por exemplo, o cientista tal disse isso. E você pode colocar entre aspas, usando aquele discurso direto, né? Se você lembrar exatamente do que ele falou, a frase ipsis literis, quer dizer, a frase inteira, do jeito que ele falou, você coloca entre aspas e cita o cara, nome. Se você não lembra totalmente das palavras, você pode usar o discurso indireto. Ele disse isso. Você vai dizer por ele, mas também cita o cara,
Fala, ó, ele falou, porque o cientista, segundo o cientista tal, a maioridade penal antecipadamente seria um caos social, porque isso, por isso, por isso. Ou psicologicamente eles não estão preparados para lidar. Bom, aí depende do tanto que você conhece sobre o assunto para você usar. Mas pode usar também filmes? Pode. Você pode, por exemplo, nesse tema, usar Cidade de Deus. Falar de alguma cena, de alguma ação, de alguma coisa que acontece ali, entendeu? Também pode. É questão da argumentação, também não precisa ser só coisas muito elaboradas ou só coisas de livros. Pode ser também, pode trazer conhecimento de filme, de histórico, mas que tenha a ver com aquilo que você está falando. Eu li uma redação de um menino que ele estava falando sobre o neoliberalismo, essa coisa da economia também pode cair. Era pedido algo sobre economia. E o menino fez uma viagem louca, assim, ele foi usar a Central do Brasil, ele foi usar não sei o quê, ele foi trazer um monte de repertório, só que não cabia dentro daquele, não cabia dentro do tema, entendeu? Aí não adianta muito. Você está usando, trazendo um repertório, mas que não encaixa dentro daquele tema, dentro daquela. Não encaixa aquilo que você está falando, não tá fluindo o texto tem que fluir, ele tem que ter um segmento, aquilo tem que rolar aquilo. E o argumento, pelo menos uns três você tem que ter. Eles têm que casar entre si também, eles têm que dialogar, você tem que colocar um argumento falando com o outro, como se fosse como se eles estivessem tomando um café, assim, estivesse dialogando, e dali daqueles argumentos, dessa seleção que você fez, é que sai a sua opinião, vamos dizer assim, que é a sua tese, aquilo que você está defendendo, que está provando aquilo que você quer mostrar, quer convencer o seu leitor, tá? Vamos ver aqui. Eu peguei aqui. Eu tinha é que assim, como eu tô com. Não deu nem tempo de preparar um roteiro, sabe? Eu tinha um sobre redação dissertativa, mas eu não tive tempo nem de procurar ele. Porque eu tô com uma máquina nova aqui, tudo, chegou agora que eu peguei e tal, mas a gente tinha marcado. Eu mandei uma proposta. Você vê, na proposta que eu mandei, deixa eu pegar aqui a proposta. Tá lá no nosso grupo. Aqui. Vou abrir a proposta para explicar ela. Nossa. Tá segundo ano. Cada um. Bom, a proposta de redação, você consegue ver? Tá enxergando ou não? Não, né? Eu Não. não pus para compartilhar a tela. Deixa eu pôr aqui. Consegue ver agora? Ainda não. Não. Às vezes é meio estranho, sabe? Ai, melhorou. Aí. Conseguiu? Agora foi. Bom, então tá. Essa aqui é a nossa proposta, tá? Com o nome segundo C tá aqui, tá certo. Ó, na proposta pode ter não só textos jornalísticos, pode ter poesia, como aqui, como esse poema aqui, né? Isso significa que você pode usar ou não. Não quer dizer que você tem que usar obrigatoriamente. Não. Geralmente, esses textos é para você se basear neles, porque é uma forma de direcionar a redação.
E para quem não tem ideia nenhuma do assunto, aí é uma forma dela se apoiar e usar, pelo menos para garantir uma nota mínima, tá? Aqui, então, nós temos um poema. Texto à escrava, bien ne peut rompre. Ô patrie, ô du nom que l'exil fait comprendre. Isso aí é uma epígrafe, né? Está escrita a tradução, ó bem que nenhum bem pode volver, ó pátria, ó doce nome que o exílio faz entender. Esse poema aqui é do Gonçalves Dias. Ó doce país de Congo, doce terras de além-mar, ó dias do sol formoso, ó noites do almo luar. Você vê, Gonçalves Dias de que século? A gente tá estudando ele. Ele é do romantismo, tá? Ele é do romantismo, do indianismo. Ele tá lá no século XIX, 1850. E ele já falava dessa questão. Entendeu? Você vê que não é uma questão nova. Geralmente, se tem um texto lá de trás para o texto de agora, o que a pessoa vai esperar de você é que você consiga fazer uma comparação da situação, por exemplo, do negro nessa época e de hoje, do racismo como que era e como que ainda é hoje, e como continua, e por quê. Aí, nesse caso, a argumentação histórica seria interessante. E aí, você vê, depois tem a questão, aparece o texto, um texto sobre aquele cara que morreu, George Floyd, lá nos Estados Unidos, que o cara foi assassinado ano passado, você viu, né? Vi. Então, se está passando também um texto que fala de um caso de racismo lá dos Estados Unidos, então também temos outra comparação. Uma situação em que você vai ter que, talvez, falar da questão racial, mostrando o caso lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil, como que se comporta, o que acontece no Brasil. Aí no Brasil, aqui, o grito de Floyd uniu-se a de João Pedro, 14 anos negro. Aí você pode até comparar com a situação da violência policial, que sempre atinge essa população, e que é muito recorrente, que foi lá um caso, né, o que causou repulsa, indignação lá, e manifestações em um monte por conta de um caso, aqui quase todo dia acontece isso. Mortes assim. Eu vi um vídeo esses dias da polícia matando 2 caras negros, não sei se você viu. Abriu o carro, a porta do carro, ela atirou assim. Nossa, exterminou o cara, é tipo execução mesmo, sangue frio. Assim, porque o cara não parou o carro para a polícia inspecionar, eles fizeram isso, sabe? Aqui tem falando da Covid também, esse texto, falando da questão do negro no Brasil, fazendo essa comparação. Isso pode trazer também para a sua redação, tá? E aqui tem um texto sobre a questão daquele menininho que também morreu, que a mãe foi passear com os cachorros e a manicure deixou para lá a criança e a criança caiu do prédio. A criança ficou sozinha. Ela, inclusive, pôs a criança dentro do elevador, sozinha, né? E que não despertou tanta reação quanto do George Floyd. Era uma criança de 5 anos. Aí tem um anúncio, uma publicidade com uma mulher branca, e aí coloca assim, nem sempre é cor da pele, a gente está indo do lado extremo, racismo que a pessoa fala que não existe racismo, mas ela é branca, não passou nada por isso, é rica, então também não passou por preconceito
social, ela nunca vai se colocar no lugar da pessoa que passa por isso, então, para ela vai falar isso, a postagem é dela, tá? Olha lá, que coisa bonita. Para ela, todo mundo pode ter cor, não importa. Claro, ela não sofre com nada disso, né? O filho dela caiu do prédio, não é o irmão dela que foi morto com um joelho no pescoço, ou que morto a tiros, não aconteceu nada com ela. Então, ela tem essa impressão de que não existe racismo, né? Então, ela colocou isso aqui, ó, que é um texto que geralmente aparece na proposta para contrapor, um texto de contraponto que chama, né? É um texto que traz um contraponto justamente para você destruir esse argumento. Toda vez que você tiver a sua tese, você tem a antítese dela, quer dizer, o contrário daquilo que você defende. E você tem que fazer com que seus argumentos vençam. É quase um jogo, entendeu? Você vai fazer com que seus argumentos vençam o argumento contrário. Esse aqui é o argumento contrário. Nem sempre é sobre a cor da pele. A gente está indo de um extremo racismo, que a nossa sociedade conviveu. Aí ela está falando assim, ó, conviveu por tanto tempo. Então ela está dizendo que no passado houve, mas ela não afirma que tem ainda. É preciso atentar para o fato de que o negro, o branco, o amarelo, ou cor-de-rosa, aquele homem descabou e resistiu à autoridade. Falando do George Floyd. O fato de ser negro não muda nada aqui. E concordando com isso ou não, o que ele fez é infringir a regulamentação policial do país. Quer dizer, ele infringiu o regulamento, significa que ele merece pena de morte? Sem julgamento? Então, a pessoa que... Isso aí já é um argumento para que distraia o jogo dela. Puxa, mas todo mundo que infringe a regra, infringe a lei, debate, inocente. Né? É tipo um debate. Isso, é tipo um debate. Você vai fazer esse debate dentro do seu texto. É tipo um debate que você está fazendo. Muito bem. O texto dissertativo é isso, é um debate que você está fazendo, mas que você vai convencer e vai mostrar que a sua tese tem a ver. A antítese não. A antítese, que é o contrário da sua tese, ela não se sustenta como o argumento dela aqui. É só falar, não, mas se fosse assim, ele tinha que ser julgado, né? Tal, e ele não foi, ele levou a pena de morte sem julgamento, e todo mundo é inocente até que prova o contrário. Mas entre defender um policial que ganha um mísero salário e proteger a sociedade, uma pessoa negra ou cor-de-rosa que não submete à autoridade, eu fico com o policial. Quer dizer, ela está sendo super racista aqui, já começou por aí, porque ela nem estava lá, ela nem sabe se isso aconteceu mesmo, né? Aí ela falou, tratar uma pessoa que resiste com o joelho na nuca não é ilegal. A pessoa está morrendo, está pedindo para parar, que ela não está respirando, e isso não é legal. Matar de qualquer jeito, em qualquer lugar do mundo, é ilegal. Quer dizer, não ter o mínimo de humanidade não é ilegal. Então, a pessoa já não tem, o argumento dela já não sustenta, entendeu? Mas ela está defendendo a sua estirpe aqui, né? Quando fala pessoa branca, tá falando uma pessoa branca que não a pessoa branca que nem nós, assim, que tá na vida pobreza, não. Geralmente, fala branco aqui, é branco rico, entendeu? Classe média, alta, pessoa burguesa, fala burguesia, é que branco confunde com burguesia, e geralmente o branco é burguês. Geralmente. Então, é essa aqui, é a própria burguesa tentando defender o seu lado apenas. Não foi no pescoço dela, então... Proposição. Então, aqui a proposta, assim, a partir da leitura do poema, você vê, ela falou que não tem racismo, aí a gente lê o poema lá do Gonçalves Dias, né? Um artigo quer dizer, lá, você vê, passou um poema de trás, um texto sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos e um outro aqui no Brasil. E os três têm algo em comum, mesmo passado século e mesmo passado período, você vê. A partir da leitura do poema do Gonçalves Dias, que tratava do tema tabu da escravidão africana no Brasil imperial, do século XIX, época em que se negava aos escravos direito à liberdade e afirmação da sua identidade, do artigo da opinião da jornalista Eliane Brum, do post sobre o caso do menino de 5 anos, Miguel,
filho da empregada doméstica da patroa que deixou cair no prédio, da postagem digital influência de Luísa Nunes e das reflexões que você tem do tema presente no cotidiano. Redige um artigo de opinião, aqui está artigo de opinião, seguindo a norma padrão da língua portuguesa sobre o seguinte tema. Norma padrão significa simplesmente fazer um texto que tenha uma clareza vocabular, que respeite algumas regras, comece com letra maiúscula, use a pontuação corretamente, verbo corretamente, que não separe o sujeito do verbo com vírgula, né? Que use a frase corretamente. Tenta fazer o máximo dentro das normas gramaticais. Um erro ou outro pode ter? Pode. Vai tirar ponto? Se não tiver muito erro, não vai tirar tanto ponto assim. Só tira ponto se o texto ficar totalmente legível e mostrar que a pessoa não consegue escrever, não sabe escrever. Entendeu? Tiver muito erro de ortografia, coisa horrível assim, sabe? Aí vai tirar ponto dessa questão. Um ou dois erros, 3 erros, comporta o texto, a avaliação. O que não comporta é um texto totalmente mal escrito, que o cara começa o parágrafo com letra maiúscula ou com minúscula e não consegue ir para o ponto final, não termina, faz um negócio lá embolado e aí você não consegue nem entender o que ele escreveu. Aí tira bastante ponto. Cai muito a redação, vai lá para o nível 1 ou 2. Que é assim, a redação do Enem é avaliada em 5 níveis, tá? 5 níveis e 5 quesitos. Quase um... E aí você vai somando. Nível 5, nível 1, tá? Quesito tal. Tem 5, aquele nível 1 tem 5 também fases. E assim vai, tá? Geralmente, texto que fica no 1 e o 2 é texto de pessoa que praticamente não é nem alfabetizada direito. Tem uma alfabetização precária. Não consegue conectar as ideias, as palavras, tá? Aí o texto que fica no mediano, ele fica no nível 3. E o texto que ganha boa nota é que ele fica nível 4, nível 5. Tá? E a gramática é o primeiro nível que se avalia da redação, assim, é o primeiro quesito, vamos dizer assim, e os 5 quesitos, né? A gramática é um quesito, é um texto, depois tem... Até vou pegar aqui para lembrar certinho os níveis do Enem. Aí, como tirar... Aqui é a proposta, vamos pegar a proposta primeiro, antes de eu pegar os níveis do Enem, para mostrar. Como tirar as pessoas do sono tranquilo e mobilizar... Então, o tema não é simplesmente o racismo. Vamos ler aqui o tema. Como tirar as pessoas do sono tranquilo e mobilizar ações para superar o racismo estrutural da nossa sociedade que torna os indivíduos negros cidadãos de 5ª categoria sem direito à vida? Então, aqui está dizendo o seguinte... Aqui está perguntando como tirar as pessoas disso e como mobilizar ações, já começando o tema já começa com uma proposta, perguntando para você o que fazer nessa questão do racismo, não simplesmente dizer que tem ou não. Aqui está perguntando para você o que a gente pode fazer para superar o racismo estrutural, para que melhore essa questão, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Mas aí coloca a resolução que fala antes da conclusão ou depois? Não, aqui já é a proposta. Então, se a proposta é essa, você já começa a falar vamos dizer assim, que você vai começar a falar das soluções desde o início. Você vai apresentar o tema. Veja que o racismo está inerente a uma visão de mundo eurocêntrica, branca e patriarcal. Eurocêntrica europeia. Branca, né, e patriarcal machista. Imagine o que teria acontecido se ao contrário, se George Floyd tivesse morrido um branco sufocado por um policial negro, ou se a empregada tivesse deixado cair o filho loiro da patroa do 9º andar. Se fosse a empregada que tivesse deixado o filho dela, o filho da patroa, ela já estaria presa há muito tempo. A outra não foi nem presa. Já tinha sido presa, já tinha sido morta. Enquanto tivesse a pessoa, o que aconteceria com essas pessoas? Então, aqui,
Já aqui já tem uma proposta diferente. A solução, ela já está perguntando a solução desde o início. A proposta é a solução, tá? Então você vai falar assim que aqui não está perguntando se existe ou não racismo. Isso já ficou explícito na pergunta que existe. Você não vai criar uma argumentação para dizer que existe. Não. Aqui está perguntando, por isso que tem que atentar o tema final, porque a pessoa bate o olho e fala assim: sobre o racismo, vai escrever sobre o racismo. Ela atente o olho e fala assim: sobre o meio ambiente, sobre aquecimento global, já sei sobre isso. E de repente está perguntando como que o aquecimento global tem a ver com a pandemia, você entendeu? Fazendo uma pergunta, uma outra abordagem. E a pessoa acha que é só falar do aquecimento global e esquece de falar da pandemia. Isso que tem que ler atentamente. Como tirar as pessoas do sono tranquilo e mobilizações para superar o racismo estrutural da nossa sociedade, que torna os indivíduos negros cidadãos de quinta categoria sem direito à vida? Então, a questão aqui é claro que você vai dizer, para poder falar das soluções, ou para falar das ações que podem ser feitas desde o início, né, que esse seria o tema, é claro que você pode falar as origens do racismo, você pode usar essa argumentação para poder apresentar a solução, dizer como ele está presente na sociedade, por que isso está presente, como que está presente, mas aqui, nesse tipo de proposta, a solução, então, você vai ter que apresentar desde o início. Não assim, simplesmente dado pronto. Você pode colocar essas ações aos poucos, entendeu? Aos poucos. Conforme você vai apresentando o problema, você dá uma solução para você falar dessa solução. Ou então a proposta aqui, a ideia é que você consiga entender por que as pessoas, compreender por que as pessoas, elas aceitam o racismo, para começar. Por isso que fala, tirar as pessoas do sono tranquilo. Por que as pessoas introjetaram isso como algo normal, natural? E aí está o problema que você vai discutir. Que está aí a tese, porque você tem que ter uma opinião sobre isso. Por que elas aceitam? Por que isso é tão aceito, tão normal, normalizado? Por que essa mulher aqui achou normal o outro matar o cara com uma joelhada sufocando o pescoço? Por que já vê uma pessoa negra e já acha que é bandido? Porque tem por que tem isso nas pessoas? Como tirar isso? Entendeu? Como resolver isso? Como tirar essa apatia das pessoas nessa causa? Por que as pessoas não negras não participam mais dessa luta, por exemplo, não se mobilizam mais? São perguntas que você pode discutir e apresentar argumentos para elas na sua redação. Por isso que é importante, e aí, claro, que uma conclusão, apresentar uma solução mais firme, você vai deixar para a conclusão. Tá? Eu vou apresentar aqui só para você os níveis do Enem. As 5 competências, ó. São competências do Enem. Quais são, ó? As competências que são avaliadas no Enem. Por que está aumentando essa tela? Meu Deus, não sei diminuir a tela. Aí. Nossa, meu Deus do céu. Eu aumentei a tela aqui, não sei onde eu diminuo. Nossa Senhora. Por que eu não consigo mexer? Eu tô aprendendo ainda a mexer com esse. Vamos ver, aqui. As competências do Enem.
Ah. Ixi. Você tá aí, Nicole? Tá sim. Nicole? Ah, ó. Primeira competência, domínio da escrita da língua portuguesa. Esse é o primeiro nível. Primeira competência que vai avaliar. Vai avaliar a sua. É, se você consegue usar melhor a gramática, se sabe separar a sílaba, se você sabe usar a regência verbal, nominal, sabe fazer concordância, né? Concordância verbal, pronome, sujeito e verbo. Tem que concordar o sujeito com o verbo. Pode estar o sujeito no plural, você mais de um sujeito e o verbo no singular. Geralmente a gente acaba errando muito aí, porque às vezes você escreve e o verbo fica lá depois, sabe? Ou então é um verbo, como às vezes é uma oração subordinada, aquela frase está subordinando aquele sujeito, mas está longe. Então, até você entender, você conseguir ver, você já colocou ele no singular, tá? Então, sempre procure o sujeito da sua oração, quando tiver dúvida se o verbo fica no singular ou não, para ver. Se for mais de um sujeito, o sujeito estiver no plural, o seu verbo vai no plural. Concordância nominal, mesma coisa. Adjetivo concorda com o substantivo. Tem que estar o substantivo no plural, adjetivo no plural. Pontuação, se você sabe usar, se emprego de pronomes e crase. Aí tem aqui a pontuação. Ó, essa página aqui é bem interessante, porque ele dá a pontuação de cada item, que é a parte do MEC, ó, portal do MEC. 200 pontos, 160 pontos, até, e vai somando, ó. E aqui você depois lê, você vai ver o que cada um. Depois, segunda competência que é avaliada, se você consegue compreender o tema e não foge do tema. Por isso que tem que ler o tema com muita atenção. Pode passar por cima só porque viu os textos de apoio. Ah, é sobre isso, então já sei que eu vou escrever. Não, tem que ler os textos de apoio e depois ler a proposta para entender o tema exatamente que está pedindo. Porque às vezes tem a ver exatamente com aquilo que você acha que vai cair, mas está pedindo uma abordagem diferente, como foi nesse caso aqui da nossa proposta. Compreender do tema e não fugir do que é proposto. Isso é complicado. Tem muita gente que começa a falar do tema, depois vai para um outro assunto, pega um argumento e viaja na maionese, né? Vai longe, esquece do tema e vai para um outro caminho e não está falando nada com nada. E quando volta assim o assunto, ele já se perdeu. Então tem que se manter dentro do tema, daquilo que foi proposto. É isso que você vai defender? Você vai defender até o fim, tá? Não é porque você usou, por exemplo, um filme da Cidade de Deus para falar do seu tema que você vai, de repente, só falar do filme Cidade de Deus, você vai se perder no filme, e aí você vai começar a falar do filme de uma maneira e, de repente, você só está falando do filme e esquece do tema, entendeu? Isso é uma forma de fugir. Quando você vai para um argumento e, de repente, você começa a se aprofundar tanto no argumento que aí passa a ser o argumento, passa a ser o tema, o argumento que você está usando passa a ser o tema, por exemplo. A gente falar de aquecimento global e pandemia. Esse é o tema. Mas aí você começa a falar do desmatamento. Você usa o argumento do desmatamento para falar dessa relação. Só que aí você começa a falar tanto do desmatamento, aí vai falar do Salles, vai falar da política, vai falar da Amazônia, acabou, esqueceu da relação do aquecimento global com a pandemia, você entendeu? Centra num argumento e volta, mas sempre dialogando com o tema. Esse tema desmatamento tem que dialogar com o aquecimento global. O que ele tem a ver? O que ele prejudica o aquecimento global? O que ele faz para ter o aquecimento global? E o que tem a ver isso com a pandemia? É isso que está perguntando. Entendeu? Por isso que você vai usar esse argumento para isso, mas cuidado, para não fugir, tá? Isso aí tira ponto e às vezes até pode anular a redação. Dependendo da fuga, antigamente até anulava a redação. Não tivesse nada a ver com nada, o que estava pedindo era anulado. Terceiro, competência, selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Aí é o uso da argumentação. Como você seleciona?
A parte de selecionar esses argumentos, relacionar, como eu falei, que eles têm que casar, relacionar entre si, organizar eles no texto, interpretar essas informações, esses argumentos, fatos e opiniões em defesa do seu ponto de vista. O candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida, argumentos que justifiquem a posição assumida em relação à temática da proposta da redação. Trata de coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas no texto, o que é garantido pelo planejamento prévio ao escrito, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. Quando você vai na redação do Enem, eles dão uma página para rascunho. Eles acham que dá tempo. Eu acho que não dá tempo de fazer o projeto de texto. Mas você pode começar fazendo um projeto de texto para poder pegar o jeito de fazer essa redação. O projeto de texto é um esquema, como se fosse um roteiro. Como será o seu texto e que argumentos você vai utilizar para defender a sua tese. É a sua proposta. Selecionar, quer dizer, você seleciona esses argumentos, relacionar como você vai relacionar, como você vai organizar, que argumento você vai apresentar primeiro, que ideia você vai apresentar depois, qual que vai ficar para o final. Isso é importante também. Que ordem você vai colocá-las. Interpretar essas informações, como você vai interpretá-las e como isso vai estar dentro do seu projeto de texto. Acabou. Aí depois o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção de argumentação. Aqui já é coesão. Coesão. Aqui é os conectivos. Como que você vai usar esses conectivos? Como que você vai usar esses mecanismos linguísticos para poder unir as suas ideias? Que aí está o uso de preposições, também uma parte gramatical. E a parte da organização textual. Que você vai, como que você usa as preposições, as conjunções, os advérbios, as locuções, para poder unificar, para poder fazer esse texto, porque o texto é que nem um tecido, é uma costura, entendeu? Aqui é um mecanismo de costura. Como você vai costurar esses argumentos entre si, essas suas ideias? Os argumentos, as suas ideias, o que você entendeu, a sua interpretação, tudo isso, né, demanda do quê? De palavras para fazer essa ligação. E essas palavras também têm que ser muito bem escritas, muito bem escolhidas, tá? Como você vai fazer essa ligação, é a competência 4 que eles vão avaliar. E a competência 5 é o respeito aos direitos humanos. Por quê? Porque se a pessoa começar a escrever uma redação falando um monte de porcaria, tipo, falando, xingando, ou falando um monte de asneira, tipo, é sobre racismo, mas ela escreve uma redação racista, acabou, a redação dela tá anulada, já era, entendeu? Perdeu. Eles vão anular essa redação. Essa redação tem que ter respeito aos direitos humanos. Isso é exigido. E dentro do tema, isso tem que estar dentro. E essa proposta, e a elaboração de proposta de intervenção, que é a proposta da solução. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova da redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. A proposta de redação pode ser até 3 propostas de redação. Eu vou copiar isso aqui e vou mandar para você, tá? Essa página é interessante, que é da própria MEC. Então, ele mesmo está mostrando o que precisa para fazer essa redação. E você fazendo isso, treinando isso daí, olha, você chega no nível 100 rapidinho. E aí, uma nota boa no Enem, nossa, leva sua nota lá em cima da prova. Uma nota boa na redação do Enem. Nossa, é muito importante. Eu vou copiar, então, é isso, né? Acho que a aula hoje era mais falar sobre isso, né? A gente verificar esse tema. Se você entendeu, se você tem alguma dúvida. Eu entendi, sim. Gostou da aula? Tem alguma pergunta? Sim, foi muito boa. Eu vou pegar aqui, copiar esses níveis aqui, porque assim, quando a gente sabe que a pessoa tem um ideal, tem um interesse, porque ela tem uma proposta na vida,
né? É muito mais gostoso, não só dar aula, e também muito mais fácil. Né, Nicole? Deixa eu ver aqui, cadê você? Vou pôr aqui na turma, já te acho que já vem tanta mensagem. Ó, eu mandei aqui no grupo, eu vou mandar para você individualmente. Porque tem pessoa, tem aluno, que ele acha que é simplesmente dar a opinião dele, assim, do nada, que ele tira do... Ah, aquele achismo louco, esse achismo louco pode parar. Ah, eu acho isso, que não vai para frente, não pega nota nenhuma. Se o cara mostra que ele não tem conhecimento de nada, ele não consegue argumentar, simplesmente fala, ah, eu penso isso e acabou, é minha opinião, e fica naquele do senso comum, que o senso comum pensa, que eu sei o que é senso comum. O que a maioria geralmente entende, acha, que não precisa de muito conhecimento para você ter aquela opinião básica, sabe? Ah, que, por exemplo, que cortar a árvore faz mal para o meio ambiente. Isso é uma opinião senso comum, entendeu? A pessoa não vai saber explicar nada sobre a importância das árvores, sobre a questão da umidade relativa do ar, a importância dela para a retenção de água no solo, no ar. Ela não sabe nada disso, ela sabe o básico, aquela que o senso comum diz que é ruim, ela repete. Isso é o senso comum. Tá? Esse tipo de opinião joga fora das redações. Sai fora. Isso você tem que mostrar a base científica mesmo. Tudo bem? Então, a gente vai finalizar a aula. Eu vou parar aqui a gravação. Tá lá, depois qualquer dúvida fala comigo, tá? Tá a proposta lá. Se você quiser, a gente pode fazer esse esquema. Cada 15 dias, você vai escrevendo uma redação, me mandando. E aí eu vou corrigindo, dando esse feedback, tá bom? Eu quero sim. Eu gosto Tudo bem. bastante de redação. Ah, bacana. Então, isso vai ser ótimo. E assim, é na redação que a gente usa a gramática, que a gente entende por que estuda a gramática, a gente entende um monte de coisa da língua portuguesa é escrevendo, né? Não é outra, é lendo e escrevendo. Então, é na escrita que a gente vai colocar isso em prática. Tudo bem? Boa noite e obrigada aí pela sua participação. Já parou? Interromper a gravação.